Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o irmão Lorival, aqui pela comunidade cristã no Brasil, conhecido Ministério esse como Nova CCB. O intuito aqui é falar do projeto Resgate, projeto esse que a intenção é convidar você, por um motivo ou outro, esteja afastado de algum ministério ou de reunião cristã. Convido você a fazer parte do nosso trabalho, do nosso ministério. Músicos, musicistas, é bem-vindo, né? As razões que levaram você a se afastar, primeiramente Deus assim o conhece. Mas se você sentiu alegria nesse convite, venha fazer uma visita cristã à comunidade. Estamos aqui no ID Pregar o Evangelho, nossa intenção é falar de Jesus, falar de salvação, falar de vida eterna. Vou falar de salvação, vida eterna, vamos falar uma mensagem da palavra aqui, irmão, vamos ver? Que está em 1 Pedro, do versículo 4, do 12, até onde Deus der a guia aqui. Está escrito no 12, fala assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para que vos tentar como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos, né, no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também nas revelação da sua glória vos regozijem e alegreis, e pelo nome de Cristo sois vituperado, bem-aventurado sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremetesse os negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes disso glorifica a Deus nessa parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Porque esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma como um fiel criador, fazendo o bem. Uma mensagem, irmão. O apóstolo vivia, ele como fiel, seguidor de Cristo, um escolhido, amado para ser discípulo de Jesus, passou processo difícil. Processos, diz a palavra, ele fala para a gente não estranhar a prova ardente. Se eles tinham contato direto com Jesus, passaram por prova ardente, perseguições, aflições, eram presos injustamente, sentia sua liberdade cerceada só porque confessava a Cristo. Pessoas de direita, pessoas que respeitavam a lei, pessoas que eram bons cidadãos, pessoas que amavam o próximo, mas despertava a ira dos religiosos, despertava a ira do poder, do sistema religioso influenciado. Porque, irmão, uma sociedade ela é constituída de homens de vários segmentos e crença. Uma sociedade ela reflete, né, entre os seus cidadãos assim que têm cargos, o que é uma sociedade. E um grupo religioso que é perseguidor de outro, ele se entrar no poder, com certeza ele vai perseguir. E se a pessoa é contrário aos nossos princípios de crença, quando eles estiver no poder, eles vão nos perseguir. É normal, irmão. É a tendência. Porque eles são opositores já fora do sistema político. Imagina com o poder. E aqueles irmãos, irmão, eles tinham perseguições religiosas. E pessoas que tinham influência, né, inflavam essa perseguição. E o apóstolo Pedro passou o processo, ele foi preso, colocado na prisão para ser justiçado, irmão. A igreja orou pela vida dele, Deus mandou um anjo para libertar. Ele tinha perseguições. A comunidade cristã era bem vista entre nós, os cristãos, mas quem não era cristão, eles odiavam. E aqui dizia: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para tentar. Mas como se coisa estranha acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo.
Cristo foi perseguido, irmão. Cristo foi julgado, foi condenado, foi esbofeteado em nome de uma religião, em nome de um sistema de governo também. Por que nós não vamos padecer? De tempos em tempo aparecem pessoas possuídas aí com pensamentos malignos, né? Intenções de perseguição à fé cristã. E sem contar as aflições normais que a gente passamos, irmão, com a sociedade. Quantos nesse momento estão passando situações, às vezes, sem ser uma perseguição direta, mas causada, às vezes, pela fome, causada né, pela nudez, porque é tirado dele o direito de sobrevivência. Quantas pessoas estão passando um momento difícil, ser um pão de cada dia? Quantas pessoas estão com as portas fechadas para essa parte de emprego, né, irmão? Isso acontece. Quantos nossos irmãos estão chorando porque às vezes não tem uma refeição? Igual as pessoas que não são cristãs estão passando o mesmo processo. Então existe a perseguição do sistema humano e soma com a perseguição do sistema maligno, que são contrários a nós, que toma corações, toma pessoas e nos aflige. E como a gente pode vencer, irmão, essa situação? Nos ajuntando, irmão, como igreja, combatendo o mal, combatendo as sociedades, as pessoas que dão no seu coração a liberdade para que essas forças possam manipular. Mas vamos ter contra as pessoas? Não, sim, mas sim com quem as influenciam. Então devemos buscar em nossas orações a proteção divina, irmão. A intercessão de Deus a nosso favor. Assim como o sistema político e religioso oprimiu Pedro, tirando a sua liberdade, e a igreja combateu esse sistema com a oração, buscando do céu uma intercessão. Então a intercessão a favor do nosso irmão, da nossa irmã, quando nós vemos alguém passando essa aflição, irmão, devemos nos unir e nos ser solidários, irmão. Aquele que pode ajudar, ajude. Aquele que não pode ajudar, ore. Aquele que pode ajudar, ore e ajude. Irmão, essa é a nossa atitude. Porque a palavra de Deus diz aqui que nenhum de vós padeça praticando mal, irmão. Sendo homicida, sendo malfeitor, né? Ou que mete com coisas alheias, coisas desonestas, né? Mas que padeça, mas padeça como cristão. Que seja perseguido, mas seja perseguido como cristão. Não ser perseguido como marginal, não ser perseguido como malfeitor. Porque tem pessoas que são perseguidas também. Mas a perseguição dele é pelos atos que ele cometeu. Pelas faltas que ele cometeu numa sociedade. E nós, irmão, somos perseguidos também. Pela ganância. Pessoas que querem nos explorar, que querem nos destruir, né? Pessoas que desejam o mal. Existe uma guerra, irmão, uma guerra silenciosa do sobrenatural. E aos nossos olhos nós não podemos ver, mas que acontece todo dia, irmão. Existe uma batalha, o mundo espiritual se enfrentam. E nós precisamos, irmão, agir como pessoas voltadas ao mundo espiritual de Deus, buscando em Deus o refúgio, a fortaleza, a segurança. Porque buscando em Deus vem um socorro, vem um alívio, né? Vem a vitória e vem a libertação. Jó, irmão, ele era um homem servo de Deus, praticava o bem, orava, jejuava para os seus filhos, era uma pessoa abençoada, mas um dia foi provado, irmão, com essa história, com um desafio. Ele foi provado e Jó não negou. Mas o que mais doeu, talvez não foi a perseguição que Jó sofreu. O que mais doeu em Jó, né, não foi o fato
ele está passando aquela provação, que ele passou uma prova ardente. E ele falou assim: Deus deu, né? Louvado seja Deus. Né? Deus deu, Deus tirou. Mas já era confirmado. O mais duro é ouvir a opressão daqueles que diz que é nossos irmãos, aqueles que diz que é nossos próximos. E diz aqui a palavra aqui, né? Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo prudente será proveitoso. Ou tem o todo prazer em que tu seja justo? O lucro de algum é que faça perfeito os teus caminhos, ou que repreenda pelo temor que tem de ti, ou contra ti em juízo. Porventura não é grande a tua malícia, o seu termo, as tuas iniquidades? Porque piorasse os teus irmãos sem causa alguma, e a nus despojasse das vestes? Não desse água de beber ao cansado, ao faminto, retivesse o pão, mas para o violento era a terra, é o homem tido respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias, os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que está cercado de laços e te perturbou pavor repentino ou trevas, em que nada vês é a mudança em água de cobre. Então, irmão, as pessoas quando vinham ter com Jó, vai ficar muito longa aqui a mensagem, irmão, ela vinha com sentença, ela vinha com acusações. É a coisa mais triste, irmão, quando a gente precisa de uma ajuda, e em vez de receber ajuda, a gente recebe uma humilhação, ou a gente recebe um desprezo, ou as pessoas falam: você está assim porque você merece, você está assim porque você plantou, você está assim, você está colhendo o que você fez, e sendo que você não fez nada para aquela situação acontecer. Mas se a gente que está em volta de nós, a gente espera um apoio, que é no próprio seio da casa de Deus, em vez de nós receber um apoio, nós recebemos palavras duras, palavras de condenação, palavras de perseguição, a dor é maior ainda, irmão. Então vamos ter cuidado, irmão, quando vemos alguém em aflição, pessoas chegam ao ponto de dizer: vou ajudar ele não, porque eu não quero pegar a prova dele com a mão. Irmão, e você ajudar uma pessoa, mesmo que ela não mereça, irmão, mesmo que ela não mereça, mas você ajuda de bom coração, Deus não vai te provar, irmão. Se você se compadece, tem misericórdia, mas às vezes a pessoa está te enganando, às vezes a pessoa pede uma ajuda para você, você dá, aí você lá na frente você fala: pô, aquele cara me enganou, pediu ajuda e ele não precisa. Bom, não se ira, não fique revoltado. Que Deus abençoe a vida dele. Né? Claro, se você soubesse, não tinha dado, mas você deu, mas deu de bom coração. Deus está vendo o seu ato, a sua sinceridade. Então, quando a gente vê uma pessoa nesse estado e a gente não tem nenhum conhecimento prévio da situação dele, não sabe por que está acontecendo, mas percebe a necessidade, ajude. Se é sincera, Deus te retribuirá. E se não for sincera, Deus te retribuirá da mesma maneira, irmão. O que manda, né, a retribuição divina, não é se a pessoa precisa ou não precisa, mas o ato de amor que você tem no teu coração. Deus vai olhar a tua atitude. Né? E de maneira nenhuma Deus vai lançar. Porque muitos irmãos falam: não, vou ajudar aquele irmão não, aquela irmã, eu vou pegar a prova dele, achando que a prova dele é merecida, igual os amigos de Jó. Não sejamos amigos de Jó, sejamos irmãos em Jesus Cristo. Vamos levar o conforto, vamos levar a palavra de ânimo, uma palavra de vida ao nosso próximo, ao nosso irmão. Porque essa é a atitude do verdadeiro crente cristão. As pessoas vão passar de uma maneira ou de outra, ou questão religiosa, questões humanas, necessidade do corpo, física, doença, necessidade material, necessidade espiritual. Todos nós vamos passar uma provação, uma prova ardente, mas que nessa prova o nome de Cristo não seja negado. Essa mensagem, que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus. Venha fazer a visita cristã a nós, irmão. Deus abençoe a sua vida, compartilhe e divulgue esse vídeo, em nome do Senhor Jesus.